Eu queria pular um pouquinho, talvez sair um pouco desse escopo e talvez falar um pouco de fundo imobiliário também, Sim. porque tem muito fundo de papel, a gente estava até conversando em off aqui, que tem muito CRI. Então, apesar de ser FII, no final do dia você tem que... É uma cesta de CRIs que você vai ter que acabar passando por esse escopo que a gente está falando aqui de renda fixa. Exato. E aí, acho que é legal você explorar um pouco isso também. Porque eu acho que você veio num podcast aqui, há um tempo atrás, e você tocou nesse ponto. Sim. Dos FIIs, especialmente de FII de papel. Continua essa mesma posição que você estava? Continua. Esse mesmo otimismo? Andou um pouco. Eu acho que teve muita notícia boa, né, para esse segmento. Assim como as debêntures andaram muito, né? Também o CRI já teve alguma valorização, mas eu acho que aqui está também uma oportunidade, porque a apreciação que a gente viu nesses fundos de CRI foi muito menor do que houve nas debêntures incentivadas. Então aqui é onde a gente está vendo, eu acho que tem uma oportunidade. Os FIIs de papel ficaram para trás? Você sabe? Eu tenho uma suspeita que é o seguinte: quando você olha os últimos 12 meses, a distribuição de rendimento desses fundos não foi espetacular, porque o IPCA nos últimos 12 meses foi baixo. A gente está vindo de um período... A gente até pegou um período de deflação. Teve mês de deflação ano passado. Então você teve um IPCA dos últimos 12 meses que foi baixo, que puxou para baixo a distribuição de dividendo desses fundos imobiliários de CRI. E o investidor de fundo imobiliário, ele olha muito para esse número, quanto que ele está pagando agora para esse... Então, como a distribuição, olhando os últimos 2 meses, não foi espetacular, muito investidor fica esperando, deixa eu ver o rendimento subir para comprar depois. Então, realmente ficou um pouco para trás. Tá dando, a meu ver, é aqui que a gente tem a oportunidade. Eu acho que por realmente esses fundos terem pago em 2023 um dividendo menor, eles ainda estão meio que escanteados. E aí eu acho que é aí que está a grande oportunidade. Eu estava olhando hoje, até antes de vir para cá, por exemplo, um fundo que eu gosto muito, que eu acho que tem um risco muito baixo, né, pela qualidade da carteira de crédito, usar como exemplo aqui o fundo da Quineia, o código dele é CANIP11, que é um fundo de CRI da Quineia, só IPCA. E do que a gente chama de CRI high grade, que são CRIs de boa qualidade, com boas garantias. Então, esse fundo é famoso, né? Ele é o maior fundo, eu acho que ele é o maior fundo imobiliário do Brasil. Em termos de qualidade também, todo mundo fala bem dele. Exato. E, então estamos falando aqui de uma gestora mega renomada, um dos maiores fundos imobiliários do Brasil. Tem liquidez para você negociar lote na bolsa tranquilamente. Então, um fundo que tem liquidez, uma gestão de qualidade. A carteira de CRIs desse fundo está IPCA mais 8. Caraca. Entendeu? Isento de R. Então, assim, eu acho que vai ter um momento que a gente vai estar com a Selic ali nos 9,5%, que vai dar um rendimento ali ao mês, sei lá, de 0,7%, alguma coisa assim. Que vai vir esse fluxo. E esse fundo com essa carteira de CRIs a IPCA mais 8 vai conseguir pagar um rendimento super legal em comparação ao CDI. E aí, por consequência, vai atrair um monte de gente. Aí exato. Daí eu acho que eu vejo... E esses fundos o Canip é um exemplo, mas assim, fundos de CRI e IPCA negociando abaixo do valor patrimonial tem um monte ainda na bolsa. Então, assim, o que é o valor patrimonial, né? Quanto valem os CRIs que o fundo tem? Esse é o valor patrimonial do fundo. A mesma lógica num fundo de tijolo, quanto que foi avaliado aquele prédio da Faria Lima ali, e quanto que o fundo está valendo na bolsa. Se pegar todas as cotas que o fundo tem emitido e multiplicar pelo valor da cota, você tem quanto o fundo vale na bolsa, frente a quanto valem os ativos que ele tem. Então, esses fundos de CRI estão negociando com desconto para o valor patrimonial. Então, você consegue comprar essa cesta de CRIs, de IPCA mais 8, por menos do que ela vale. Entendeu? Então, tem vários fundos imobiliários negociando... Que no final do dia é a mesma ideia do preço, valor patrimonial de uma empresa, de uma ação. Exato. Que é onde o pessoal sempre busca as oportunidades. Né? É isso. Então, eu acho que aqui tem e voltando ao ponto, não deixa de ser é óbvio que por serem ativos que tem uma cota negociada em bolsa, tem uma dinâmica de renda variável. Isso é uma coisa que muito investidor questiona pra gente, né? A cota do fundo caiu. E às vezes era um fundo que a gente recomendou porque a gente gostava da qualidade dos ativos e a cota cai 5%, 10%. O gestor do fundo não tem controle nenhum do que acontece com a cota. E muitas vezes o investidor tem dificuldade de entender isso, porque por ser um ativo listado na bolsa, é oferta e demanda. Exato. Então tem que entender essa volatilidade que vai ter, tá? Mas a natureza do fundo em si, se você olhar dentro do fundo que ele tem, um fundo de CRI é uma cesta de CRIs, de títulos de renda fixa, IPCA mais isentos de R, tá? Então, se você
entender a volatilidade, usar ela a seu favor, e eu acho que a gente está nos últimos... aos 45 do segundo ano, na prorrogação dessa fase de ter esses fundos de CRI negociando abaixo do valor patrimonial. Se você olha historicamente, esse Canip 11 é um fundo bastante antigo, por muitos anos ele negociou sempre muito acima do valor patrimonial, normal para esse tipo de fundo, porque ele acaba tendo um prêmio de rendimento do que você consegue em outras rendas fixas similares, então ele sempre negociou com ágio para o valor patrimonial. E eu acho que isso vai voltar em breve. Eu acho que provavelmente no segundo semestre a gente já vai olhar para esses fundos de CRI e vão estar todos negociando com ágio novamente, porque a gente já vai estar com essa Selic a 9,5 e o investidor vai ter migrado. Então, assim, a hora de fazer essa compra é agora. E vejo ainda bastante upside. Já, acho que das últimas vezes que eu vim aqui, que eu mencionei essa aposta, né, que a gente está, essa oportunidade que a gente está vendo, já andou um pouco, mas ainda está abaixo do patrimonial, então acho que ainda dá para entrar tranquilo. E daí é um jeito também de você fazer aquela coisa da pulverização, né? Esses fundos de CRI, às vezes tem 50, 100 CRIs dentro dele, então você vai aplicar, mesmo que você aplicar 100 mil reais no fundo, às vezes você tem dois, você vai ver quanto você tem por cada CRI da carteira, verdade. É muito pulverizado, tá? Então, você já tem de graça aí a pulverização feita para você. E isso com também o upside da valorização da cota em algum momento, né? Porque você falou dessa questão, o gestor não controla se a cota cai. Teoricamente também, se a cota está subindo por alguma razão, às vezes não é uma razão que ele saiba por que está acontecendo. Pode ser simplesmente uma flutuação. Da volatilidade, você vai se aproveitar disso. E aí, onde o pessoal ganha, não só é no aumento do rendimento, mas consequentemente também no aumento da cota. Então, E o que a gente pode ter daqui para frente, né? Se a gente olhar nos próximos meses, vamos imaginar que esse cenário é um pouco o pano de fundo que a gente colocou aqui estiver certo. Eu acho que um bom fundo de CRI, de uma boa gestora, ele tem potencial para negociar um pouco acima do valor patrimonial. Então, você já tem um upside só disso, de um fundo que está negociando 3% abaixo do patrimonial, para ele negociar 3% acima do patrimonial. Então, além do ganho do dividendo que você vai ter, de repente você tem ali 7%, 8% para ganhar só disso. Fora isso, você tem a valorização do valor patrimonial. É verdade. Porque o que acontece? Esses fundos, eles são também marcados a mercado. Então, se as taxas de juros recuarem, como a gente está falando aqui que pode acontecer, se um CRI que está marcado ali a IPCA mais 8 vier para IPCA mais 7, o valor patrimonial do fundo sobe. Então, se você tem o fundo, o valor patrimonial subindo e o fundo deixando de negociar abaixo do patrimonial para negociar acima do patrimonial, então são duas coisas, são dois efeitos. Né? São dois efeitos de ganho nesse sentido. Então, você pode ter uma valorização, expressiva. Então, eu não acho estranho. Se a gente imaginar bons fundos de CRI, você ter uma valorização de cota de 10% nos próximos 12 meses e, de repente, ganhar mais 10%, 12% de dividendo. Então, você está comprando um fundo que é uma cesta de títulos de renda fixa e, de repente, você vai ganhar 20% isento nos próximos 12 meses, né? E o Canip 11 para você é o melhor nesse sentido? É o que você mais gosta? Assim, o investidor pode até olhar a gente tem no Genial Analisa a recomendação carteira, né? da carteira. Tem vários fundos de CRI legais lá que o investidor pode olhar. O Canip eu gosto de usar como exemplo por ele ter essa placa muito, muito grande. É um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa. É um fundo bastante conhecido, então eu acho que fica fácil para o investidor entender. Se familiarizar com o que a gente está falando. Mas, você tem, como eu falei, se o investidor for olhar na nossa carteira, eu não sei se eu vou lembrar de todos, mas acho que a nossa carteira de fundos imobiliários de CRI tem o PLCR 11, que é o da casa, né? Que é o da casa, tem o BTCI 11, que acho que é o fundo de CRI do Pactual, eu acho que tem o Canip 11 e, se eu não me engano, o RBR 11. Eu acho que tem esses 4 fundos de CRI com foco em CRI e IPCA+. RBRR, né? Exato. É isso aí. Então, são todos os fundos com viés mais high grade, então... crise de qualidade. O ano passado teve um evento bastante interessante nessa indústria de fundos de CRI, que muitos fundos que a gente chama de fundos high yield, né, que tinham CRIs de alto risco. Então, e pagavam um baita de um rendimento. O pessoal amava, né? Acabou... Falei, nossa, esse fundo tá pagando 1,5%, eu recebi quase 2% no mês de rendimento, e daí a cota caiu depois 50%, porque ele começou a ter inadimplência. Então, tem que tomar cuidado com isso, não olhar só o dividendo. Esses fundos que a nossa carteira recomendada colocou
são fundos desse perfil mais high grade. Então, pô, são CRIs que têm imóveis em garantia. São CRIs que têm o que a gente fala, né, a dívida do CRI e pelo valor da garantia, numa razão onde a garantia vale muito mais do que a dívida do CRI. Então, o investidor também lembrar de não olhar só o fundo que está pagando o maior dividendo, porque você tem que sempre fazer a avaliação do risco também. Boa.